Bom, nós vamos desenhar aqui o perfil de um avião simplificado. Então, para começar, nós vamos começar desenhando aqui uma grade. Essa grade ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Então eu vou fazer o primeiro bloco aqui. Então esse aqui seria o primeiro bloco. Em seguida eu vou desenhar os outros blocos. Então vou sair desse ponto, passar na metade e já gerar o outro bloco. Mesma coisa, sair desse ponto, passar na metade e gerar outro bloco. Então temos aqui 7 blocos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete blocos. Bom, em seguida, eu vou partir, por exemplo, desse terceiro, aqui do terceiro para o quarto, que é esse pontinho aqui, esse ponto aqui embaixo. Eu vou desenhar o que seria uma base da aeronave, só que mais ou menos o bico da aeronave vai estar aqui na frente, nessa parte da frente. Então, nós podemos dividir aqui em 3 partes, certo? Então, uma, duas, três. Uma, duas, três. Três partes aqui. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Certo? O que eu vou fazer é pegar essa primeira partezinha aqui, ó, número 1, vou unir com a parte número 3 para 4 ali, ó. Ok, depois a parte aqui do 3, que seria o segundo tracinho aqui na frente, eu vou ter que medir as distâncias, tá, para ficar adequado aí o tamanho. Então aqui, por exemplo, primeiro, segundo bloquinho, segundo bloco, eu vou dividir aqui esse segundo bloco em 3 partes também. Então uma, duas, três, ó. 1, 2 e 3. Beleza? Do segundo bloco aqui, eu vou pegar um pouco, por exemplo, essa parte do 3 aqui, ó, seria esse tracinho, e vou fazer uma linha para baixo, que é essa linha aqui, beleza? Desse bloco, do primeiro, esse tracinho aqui, um pouquinho para baixo, ó, pouca coisa, tá? Nós vamos fazer um traço, linha reta, inclinando.
vou só fazer uma linha aqui, ó. Então, essa linha aqui, por exemplo, se eu traçar para cá, ela vai ficar na horizontal. Então, o que eu vou fazer é escolher um ponto entre o 3 e esse pontinho. Vou escolher um ponto mais ou menos aqui, mediano. Beleza? E vou unir esses dois pontos aqui, ó. Beleza? Essa parte da frente eu vou arredondar. Então, daqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma arredondada aqui na frente. Vou arredondar aqui embaixo. Beleza? Bom, agora outra coisa que eu vou fazer é esse ponto aqui em cima. Tem o bloco 1, bloco 2. Esse ponto aqui, ó. Beleza? Esse pontinho aqui. Eu vou unir esse ponto com esse aqui. Beleza? Beleza. Bom, então essa parte aqui seria o nosso, vamos dizer assim, bico da aeronave, certo? Então seria a parte do bico da aeronave. Vou mexer aqui de novo. Na parte de baixo, só deixar ela... A parte de baixo, eu fiz ela linear, né, reta. Só que eu vou dar uma arredondadinha embaixo, tá? Para criar a impressão da aeronave, que ela é arredondada embaixo. Beleza? Beleza. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho esse bloco aqui, ó. Esse bloco, o terceiro bloco. Eu tenho o terceiro e vou para o quarto bloco. O quarto bloco eu vou dividir ele no meio. Então tá ele aqui, né, ó. Beleza? Dividir ele no meio. Então tá aqui divididinho no meio. E aí o que eu vou fazer? Vou marcar esse ponto aqui de cima. Então o quarto bloco tá aqui. Beleza? Vou marcar a metade dele da parte de cima. E aí, a parte do avião, que é arredondada aqui em cima, tá? O piloto ficaria aqui. Então, essa parte é arredondada. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente pegar uma área bem pequenininha. Então, por exemplo, seria... Se eu pegar, por exemplo... Nós temos esse bloco aqui, né? Eu vou dividir em 3 partes. Então, tenho esse bloco, tenho 1, 2, 3, então 1/3. Eu posso pegar metade de 1/3 aqui desse bloco. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. Então, eu vou traçar essa medida aqui para cima, né? Então, eu passo ela para cima aqui, mais ou menos daqui, ó. Então, eu limito essa parte de cima em mais ou menos 1/3 aqui para cima, beleza? Ok. Então, peguei esse ponto e esse ponto aqui. Agora, o que eu vou fazer é, desse bloco total aqui, que é o terceiro bloco, vou dividir ele no meio, na horizontal, que eu estou fazendo aqui, ó. Dividir ele no meio, beleza? E vou fazer o prolongamento dessa linha para cima. Então, fiz o prolongamento aqui da linha para cima. Aí, vou pegar desse ponto central, vou marcar o ponto central aqui do bloco, né? Seria mais ou menos aqui. E vou traçar uma linha para lá. Do cruzamento da linha, vou traçar uma linha horizontal para cá. Beleza? Então tá aqui. Beleza, tá feito aí. Esse perfil. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... esse ponto aqui, esse ponto aqui, ele vai cruzar com um ponto que é
desse ponto aqui, o cruzamento com esse pontinho aqui, que é o máximo dessa linha que eu fiz. Então eu vou fazer uma curva aqui, ó, mais ou menos assim, e vou levar ela até lá, ó, certo? Até esse ponto aqui, ó. Então nós estamos fazendo a parte de cima da aeronave, ó. Ok? Beleza. Maravilha. Bom, agora nós vamos fazer a parte da asa. A parte da asa, ela vai ficar um pouco inclinada, tá? A asa vai ficar aqui em cima, tá? Como a gente está vendo ele em uma vista ortográfica, então ela vai ficar um pouco deformada, então a gente vai ver só a parte de cima. Então a parte da asa, ela vai ficar a partir da parte do para-brisa aqui da aeronave, que é essa parte, tá? Então nós vamos partir da asa desse ponto aqui, ó, certo? Eu vou fechar, antes disso, eu vou fechar esse bloco aqui, beleza? Eu vou fechar esse bloco e vou fechar aqui. Então a asa vai ficar nessa parte de cima aqui, ó, beleza? Então tá. A asa vai ter uma inclinação, né, que a gente vê nas aeronaves, né? Então essa inclinação aqui eu vou colocar mais ou menos isso aqui, ó. Então desse ponto vou trazer para cima, beleza? Esse ponto eu vou trazer para cima, e desse ponto aqui, que é o final, que seria o final da asa, né? Vou trazer até esse ponto aqui, ó. Então eu vou fazer isso, ó. Beleza? Então ficou aqui. Esse ponto aqui, ó, a gente poderia trazer ele até mais ou menos 1/3 desse bloco. Então tem o primeiro terço aqui, segundo terço, terceiro terço aqui, beleza? Daí eu vou fechar aqui a minha asa. Ela tem um formato de bordo de ataque, né? Então ela vai ter um formato abaulado aqui, beleza? Ó, então eu vou fazer isso, ó. Vou fechando aqui, ó. Beleza? Então, essa parte aqui vai ser a minha parte da asa. Beleza? Agora eu vou fazer a parte de baixo da aeronave aqui, tá? Dessa parte, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trabalhar no quarto bloco, que é isso aqui, o quarto bloco, certo? Então, desse ponto, nós vamos ter que medir um ponto aqui, que ele vai seguir. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó. Então, desse bloco, né? Só que eu vou pegar da metade para baixo, essa parte aqui, vou dividir ele em 3 partes. Então, 1, 2 e 3. Então, da metade do bloco aqui, ó, eu dividi em 3 partes. 1, 2 e 3. Certo? E vou marcar esse pontinho aqui embaixo. É ele que eu vou unir com essa parte aqui, ó. Então, unir essa parte. Unir essa parte aqui. E vou continuar até mais ou menos uma parte desse bloco. Então, o quinto bloco aqui, que eu vou fazer? Vou continuar dividindo ele ao meio. Divido ele ao meio. Vou dividir ele em 3 partes também, ó. Então, uma parte, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tem aqui, ó, esse semibloco, né? Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Vou marcar exatamente esse ponto aqui, ó. É ele onde ele vai cruzar um pouquinho para frente, mas não tem problema, certo? Então, marquei o terço aqui, ele cruzou um pouquinho para frente. Beleza? E aí eu vou levar desse ponto aqui de cruzamento, vou levar até o final. Vou prolongar isso aqui. Ok? Aí você pode dar uma arredondada aqui depois, tal, para não ficar quadradão, né? Beleza.
Agora aqui desse ponto, eu vou marcar o último quadrado que a gente fez, o último quadrado aqui, o que é esse? Esse último quadrado. Eu vou marcar aqui, por exemplo, vou dividir em 3 partes também essa parte aqui. Então, 1, 2, 3. Esse último ponto aqui, ó, mais ou menos, eu vou unir esse ponto àquele. Então, unir aqui os pontos, ó. Beleza? E aí, por último, eu vou pegar metade desse bloco, né? Eu vou prolongar ele aqui primeiro, para fazer o profundor a partir do leme da aeronave, né? Então, tá aqui. Então, vou dividir ele, vou pegar essa parte, vou passar metade para cima aqui, ó, e vou fechar um quadradinho aqui, outro, beleza? Nossa parte de cima aqui, ele vem até aqui. Vou dividir em 3 partes também aqui, 1, 2, 3. Vou fechar isso aqui. E depois vou unir até aqui embaixo. Daí você pode começar a arredondar as pontas aqui, tá? Arredonda aqui. Arredonda aqui, arredonda aqui. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, seria a primeira etapa para a gente começar a desenhar um objeto 3D. Então, a gente vai fazer primeiro o perfil 2D e a partir dele vai construir o perfil 3D. Beleza? Então, você primeiro precisa saber fazer isso daqui para a gente passar para o 3D. Bom, então, pessoal, aqui... Fechou? Então, até mais, pessoal. Bom, pessoal, então aqui, primeiramente, nós vamos construir uma grade, fazer uma linha em diagonal leve. Estamos fazendo o desenho com a caneta azul, para depois poder passar um preto por cima, uma caneta preta Bic. Daí eu faço a linha vertical. Faço outra linha paralela à primeira. Um pouco inclinado. Depois eu venho separando em 4 bloquinhos. Então esse aqui é o primeiro bloco. Eu vou fazer 7 blocos. Então saio de um ponto, passo pela metade, desenho o segundo bloco. É a mesma grade que nós usamos nos exercícios iniciais do curso. Então eu vou fazer praticamente 7 grades.
Agora, o que eu fiz foi desenhar a ponta do nariz da aeronave. Ela vai ficar bem no centro ali do primeiro quadrado, do primeiro quadrado da grade que a gente fez. Vou marcar mais ou menos um ponto no terceiro quadrado, como vocês estão vendo ali, e vou unir a ponta do nariz àquele ponto lá embaixo. Em seguida, vou pegar a parte de cima do nariz da aeronave, vou traçar a 2 quadrados de distância uma linha em diagonal, como estou fazendo aqui. Mais ou menos no segundo quadrado, vou dividir ele em 3 partes e uma das partes vou fazer o para-brisa da aeronave. Para-brisa da aeronave, então está sendo feito aqui. Vocês vão observar que vocês estão já no terceiro para-brisa, ele morre no início do terceiro quadrado, no início do segundo quadrado. Em seguida, vou fazer a parte de cima da aeronave, do cockpit do piloto. Vou pegar mais ou menos 1/3 de altura de um quadrado e vou fazer um perfil aerodinâmico na parte de cima, como vocês estão vendo ali. Ele vai mais ou menos até o terceiro quadrado, o final do terceiro quadrado, né? 1, 2, 3. Ele passa um pouco do terceiro quadrado, tá? Dá mais ou menos 3. 1, 2, 3, 4. Seria 3 quadrados e 2/3, vai. Agora eu começo a fazer a parte de baixo da aeronave. Estão vendo que por onde os pontos que ela está passando na grade. Faço a cauda. Essa aeronave, ela vai ser asa baixa. Significa que a asa está abaixo do cockpit do piloto. Se fosse asa alta, estaria no mesmo nível, um pouco acima da cockpit do piloto. Estou fazendo agora o estabilizador vertical.
Agora eu estou fazendo uma grade horizontal. Ela é perpendicular à grade, a primeira grade que nós fizemos vertical. Agora eu estou fazendo a asa. Observe exatamente onde a asa está passando. Estou fazendo com caneta azul, tá? Caneta azul. A distância da asa, ela pode ter mais ou menos da ponta da aeronave até o final do cockpit, ela pode ter mais ou menos essa distância e metade dela, certo?
Veja aqui, eu peguei a distância do cockpit com a caneta. Eu vi que ela tem um pouco mais da ponta da aeronave até o final do cockpit e mais metade dessa distância. Daí eu começo a finalizar a asa, começo a desenhar as partes da asa. Bom, até esse momento eu tinha feito a fuselagem da parte principal da aeronave plana. Ela estava na grade. Agora, o que a gente começa a fazer é desenhar camadas volumétricas ao longo da fuselagem, partindo da ponta da aeronave. Então vocês vão ver aqui que tem várias camadinhas tridimensionais, só que elas estão num único plano, que é perpendicular à fuselagem inicial que foi desenhada. Ela está num plano e essas camadinhas que eu estou desenhando, ela está perpendicular àquele primeiro plano que foi desenhado. Fazendo isso, eu consigo visualizar um certo volume inicial. Então, a partir daí, eu começo a dar volume à parte inicial da aeronave, onde fica o motor. Então, eu vou desenhando em camadas.
Vocês estão vendo que as camadas foram feitas do começo do nariz do avião até a cauda final. Então foram feitas várias camadas para dar volume à casca inicial que foi desenhada. Agora eu estou desenhando o estabilizador horizontal, tanto de um lado quanto do outro. Trabalho agora no bordo de ataque da aeronave, que é a ponta da asa, onde fica o slat. Agora eu começo a desenhar o cubo da hélice, onde vai ser presa a hélice, né? A hélice ela tem um formato helicoidal, né? E a base da hélice é engatada no cubo. Eu vou desenhar aqui em cima para vocês verem uma parte onde vai engatada a hélice. Vou desenhar um pouco maior aqui para vocês olharem. Então essa parte cilíndrica que vai na parte do cubo da hélice, a parte superior. Ela vai em cima e embaixo da hélice. Daí a hélice vem parafusada nesse cubo.
Já a hélice tem um formato helicoidal, né? Então eu vou desenhar aqui mais ou menos como é que ficaria, para vocês olharem. Então tá aí a hélice, como que ela é desenhada, né? Bom, agora eu vou começar a dar um contorno mais forte a toda a parte do avião, deixando ele bem visível, né? Como vocês estão vendo, eu estou apertando bastante a caneta. Então vou fazer isso em toda a aeronave.
Vou desenhar aqui a parte da junção da asa. Ela segue o formato aerodinâmico, né, da asa. Vou desenhar agora os flaps. Primeiro, o mais próximo da cabine é o flap e o mais distante da cabine é o aileron. Faço isso de um lado quanto do outro lado também.
Agora eu vou desenhar as lanternas dianteiras de sinalização. Vou desenhar agora a parte de baixo, que é uma entrada de ar que vai direto no motor. Essa entrada de ar puxa o ar e ventila o motor pela parte de baixo.
Agora eu vou pintar de preto inteira a cabine. Vou desenhar o profundor na parte do estabilizador horizontal e fazer isso para o outro lado também. E assim eu fecho meu desenho.